Hoje é quarta-feira, eu gostaria de ler o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20. Talvez a gente leia até o 33. O texto sagrado diz: naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Felipe, esses gregos, que provavelmente cultuavam a religião grega chamada de religião dos gentios ou pagã. Provavelmente adoravam Zeus e toda a teocracia grega do Olimpo. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e disseram: Senhor, nós gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Deve ter sido interessante esse encontro da cultura helênica grega, né, com Jesus, de uma cultura judaica e pouco amistosa em relação às religiões da Mesopotâmia mais antigas, as religiões mesopotâmicas mais antigas, e também a religião grega, com seu politeísmo. Então deve ter sido um diálogo interessante, né, entre esses dois gregos e o Rabi. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo. E aqui está a mensagem hermética de Jesus. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Olha que coisa linda. Ele é esse grão de trigo. Nós somos esse grão de trigo. Se nós não fizermos a nossa morte iniciática, se nós não suportarmos a ideia de que ao longo da vida morremos muitas vezes, nós seremos só um grão de trigo e não cumpriremos a nossa tarefa, que é dar frutos, alimentar a si mesmo e ao mundo. Esse mistério da alimentação, esse mistério de se dar, ele implica obrigatoriamente o morrer para si, que não é outra coisa a não ser a elaboração do narcisismo, que toda a psicanálise se debruçou sobre essa questão. Se no início Freud coloca o complexo de Édipo como nuclear ao estudo da psicanálise, logo se viu que o que é nuclear na psicanálise não é Édipo, mas Narciso, Narcissus, em grego. Aquilo que causa torpor. Daí vem narcose, narcótico. Aquilo que causa entorpecimento, que te tira do real, que te coloca no mundo particular, onde você próprio se vê como, em grego, onfalos, o umbigo do mundo. O umbigo do mundo. Então, para elaborar o narcisismo, você tem que morrer para o narcisismo. Para o narcisismo primário, principalmente, que é aquele em que você verdadeiramente se acha um Deus. Só ver pessoas com TPN, transtorno da personalidade narcisista, se acham deuses. É só ver também psicoses esquizofrênicas, típico da onipotência. Na verdade, ali nós estamos vendo como o inconsciente funciona. É patológico porque se encontra numa pessoa adulta que deveria ter ultrapassado aquelas etapas que são normais, né, na evolução de uma criança. Todos nós passamos por aquela etapa de nos acharmos onipotentes. Lá quando tínhamos 1 mês, 2 meses, 3 meses.
Quando nós não conseguimos atravessar essa etapa, então a gente vive brigando com o mundo, vive reclamando do mundo, vive xingando o mundo. Tudo nos ofende, tudo nos fere, tudo nos magoa, tudo nos faz ficar ressentidos. Nós ficamos carregando a realidade sentida como lixo. A realidade sentida como lixo. E a ilusão sentida como a pedra preciosa. É do contraste dessa ilusão com a realidade que nasce a psicose. Então, nós precisamos morrer para o nosso narcisismo. Isso significa que, de fato, nós não estamos no controle de nossa vida. Isso precisa entrar dentro da nossa cabeça. Nós precisamos nos deixar morrer vivos. Nos deixar morrer vivos significa reconhecer que nós não temos o controle. Não temos o controle. Então, tudo que nos acontecer, nós devemos dizer graças a Deus. Graças a Deus. Isso não é uma posição passiva. Isso é uma posição ativa. O acontecimento nos acontece para que nós possamos andar e não nos paralisar. Então, se o indivíduo vive uma situação dramática, ele precisa se perguntar qual é a contribuição dessa pessoa naquela situação dramática que a pessoa vive. Qual é a sua responsabilidade naquilo? Nunca é o outro sozinho. Nunca é o outro sozinho. Nunca é.